Olá, pessoal! Irei começar hoje, conforme eu prometi, uma série de vídeos que vão falar sobre as principais organelas celulares. Por isso, se liguem na dica de hoje e não deixem de acompanhar os próximos vídeos. Hoje vamos falar sobre as mitocôndrias, organelas que caem muito em provas. Por isso, fique atento. Vejam, a primeira coisa que devemos saber é sobre a função dessas estruturas. As mitocôndrias estão relacionadas com a respiração celular e, consequentemente, a produção de energia ATP para a célula. Essa relação respiração celular, produção de energia, consequentemente ATP para a célula, ela será explicada em um vídeo específico que falará sobre as etapas da respiração celular. Aqui, basicamente, devemos saber que as mitocôndrias participam do processo de respiração celular e produzem moléculas de ATP que armazenam energia para a célula. Inclusive, pessoal, existem várias questões de prova que pedem para relacionar as etapas da respiração celular com o local de ocorrência nas mitocôndrias. E eu falarei isso para vocês aqui nesse vídeo. Antes, vamos conhecer como é o aspecto dessas organelas? Vejam, localizei aí para vocês, na célula animal, as mitocôndrias. São essas estruturas que vocês estão vendo alaranjadas. Só um detalhe, essa célula ela é eucarionte. Em primeiro lugar, porque vocês estão vendo a presença de um núcleo individualizado. Em segundo lugar, porque existe mitocôndria. E as mitocôndrias são organelas membranosas, que não estão presentes em células procariontes. Quem quiser saber mais sobre esse assunto, assista ao vídeo anterior. Agora, voltando. Essas duas células que eu apresentei para vocês, se eu perguntar qual delas apresenta maior atividade metabólica, você saberia me responder? Vejam, era só comparar a quantidade de mitocôndrias existentes nas duas células. A célula que tem mais mitocôndria é uma célula que precisa mais de energia para funcionar, que exige uma maior quantidade de energia. Portanto, possui uma maior atividade metabólica. Com relação à estrutura da mitocôndria, devemos lembrar que ela é constituída por uma dupla membrana. A membrana externa é lisa. Já a membrana interna se distribui em pregas, que nós chamamos de cristas mitocondriais. Ainda temos o espaço entre as duas membranas, que chamamos de espaço intermembranoso, e dentro da membrana interna, no espaço interno da membrana interna, temos uma matriz, que nós chamamos de matriz mitocondrial. O que é importante vocês saberem com relação a isso? A associação de cada etapa da respiração celular com sua localização na mitocôndria. Apesar de não explicar em detalhes cada etapa, vamos fazer essa localização. A respiração celular ocorre em 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. E aí devemos prestar atenção. A glicólise não acontece dentro da mitocôndria. Ela ocorre no citoplasma, mais precisamente num líquido que preenche o citoplasma, que nós chamamos de hialoplasma. O ciclo de Krebs ocorre na matriz da mitocôndria. Já a fosforilação oxidativa ocorrerá na membrana mitocondrial interna. Teoria da endossimbiose. O que seria isso? Como isso está relacionado com as mitocôndrias? Vejam, essa teoria diz que as mitocôndrias se originaram de um organismo procarionte que foi englobado, fagocitado por uma célula eucarionte ancestral. Esse organismo procarionte seria aeróbio e começou a desenvolver uma relação de simbiose com esta célula, de troca. Ele realizava a respiração para a célula, quebrava a matéria orgânica
e a célula se beneficiava com isso, e ele também, pois ganhava proteção. Então a célula não digeriu. Com o passar dos anos, ele se tornou uma mitocôndria. Quais são as evidências que comprovam essa tese? Vejam, a mitocôndria, ela tem DNA próprio, particular, independente do DNA da célula. Outra característica é que a mitocôndria possui duas membranas, uma dupla membrana, o que seria um indício que uma seria a membrana originada da célula que a englobou e a outra membrana seria dela própria, do organismo procarionte que se tornou a mitocôndria. O DNA das mitocôndrias, como eu falei, que é próprio, também é muito semelhante ao DNA dos procariontes, das bactérias. Além disso, as mitocôndrias possuem capacidade de se dividirem independente da célula. Outro detalhe, os ribossomos, que estão presentes dentro da mitocôndria, também são muito semelhantes aos dos organismos procariontes, ou seja, das bactérias. Outra questão que pode ser cobrada de vocês sobre essas organelas é o fato das mitocôndrias serem herdadas da mãe e não do pai. Isso ocorre porque após a fecundação, as mitocôndrias de origem paterna são destruídas pelo ovócito 2. Mas algumas teorias são levantadas. Uma delas diz que a quantidade de mitocôndrias do ovócito 2 seria tão grande que a quantidade de mitocôndrias paterna seria irrisória diante das mitocôndrias materna. Outra teoria fala que as mitocôndrias paternas já estariam marcadas por uma substância conhecida como ubiquitina para serem destruídas pelo ovócito 2. Recentemente, um grupo de cientistas encontrou um grupo familiar que tinha as mitocôndrias de origem paterna, mas essa é uma exceção, é uma raridade. A regra geral é que as mitocôndrias são sim de origem materna. E essas foram as dicas de hoje. Não deixem de me acompanhar no próximo vídeo, pois eu explicarei questões de prova sobre essas organelas. Até mais!